Fala galerinha, sejam muito bem-vindos à 24ª aula, aula 24 do curso preparatório CPA, ok? Na aula de hoje nós vamos falar sobre análise de projetos, ok? Que inclui aqui então VPL, TIR e Payback. VPL que significa valor presente líquido, ok? É você pegar todo o fluxo de caixa futuro e trazer todo esse valor a valores de hoje, a valor presente. Esse é o VPL, tudo bem? E o TIR é a taxa de retorno do projeto, tudo bem? E o Payback, ele vai falar, né, sobre o tempo de... O Payback basicamente significa em quanto tempo eu recupero o meu investimento. Beleza? Então vem comigo que nós vamos iniciar aqui com esse desenho que eu trouxe aqui, nesse slide de número 1, tá? Então vamos lá. A análise de projetos nada mais é do que o dinheiro, que a gente sabe que é finito, uma hora ele acaba, e o investimento, ele existe para gerar algum valor. Então, por exemplo, eu coloco aqui hoje R$1, né? Eu vou correr o risco aqui, né? Vou calcular esse risco para ver se vale a pena eu correr esse risco para amanhã eu ter R$2 sobre esse R$1 investido na data de ontem. Beleza? E aí, eu trouxe aqui o seguinte exemplo. Vamos colocar aqui, ó, que esse cara aqui, esse investidor, ok? Vamos colocar que esse investidor, ele investiu na opção de investimento A, sendo que ele tem aqui A, B, C, D, E. Só que ele escolheu o investimento A. Concorda comigo que, no momento que ele escolhe o investimento A, e ele decide investir, então, no investimento de opção A, ele está abrindo mão de investir nas outras opções. Logo, isso gera algo que a gente chama de custo de oportunidade. Que é quando eu tomo a decisão, né, de investir numa opção de investimento, abrindo mão das outras opções que eu tenho, né? Mas eu acabo deixando de ter no momento que eu escolho uma dessas opções. E isso acaba me gerando um custo de oportunidade, tá bom? Então eu vou colocar o exemplo aqui, ó. Você está numa balada. Aí você está lá sendo disputado, né, por 5 corpinhos. E aí desses 5, você escolhe um. E aí você pega esse corpinho, leva para sua casa. E quando você faz essa escolha, automaticamente você abriu mão do corpinho B, do C, do D e do E. O que a gente chama de custo de oportunidade. É quando eu abro mão dos outros corpinhos para ter ali aquele único corpinho comigo, que é esse aqui de opção letra A. Beleza? Então é mais ou menos assim que funciona, tá? O VPL significa fluxo de caixa futuro a valor presente. Então, ou seja, é eu trazer todo o fluxo futuro do meu caixa, daquele investimento ali, específico, e trazer todo esse valor, esse fluxo futuro a valores de hoje, ou seja, a valor presente, tá? E o TIR significa taxa de retorno do projeto. É a taxa interna de retorno desse projeto. Então, taxa de retorno do projeto, tá bom? Payback significa em quanto tempo eu vou recuperar o meu valor investido. Nós temos duas opções, o simples e o descontado, tá? O simples não considera o dinheiro no tempo, e já o descontado ele considera o dinheiro no tempo, tá bom? E aí, para finalizar essa parte aqui, né? Esse custo de oportunidade, tá? Ele normalmente vem acompanhado de algo que a gente chama de TMA, que significa na prática dizer taxa mínima de atratividade. Que é tipo assim, qual o mínimo que eu estou disposto a ganhar para abrir mão dos outros? E normalmente, a taxa mínima de atratividade, que é bem utilizado, mais comumente utilizado, né, no mercado, é a taxa Selic, né? Taxa Selic. E a taxa Selic hoje está em 14,75. Beleza? Então, por exemplo, a minha taxa mínima de atratividade hoje
ela é de 14,75. Tá bom? Se eu vou investir em algo cuja minha taxa mínima de atratividade esteja menor do que 14,75, para mim não faz sentido eu ir nesse corpinho que vai me gerar, que vai fazer, onde eu vai estar deixando de ganhar. Né? Então, por exemplo, se aqui nesse corpinho aqui, né, tá pagando aqui 14% ao ano, logo, para mim, eu investidor, não vale a pena eu estar nessa opção de investimento. Por quê? Porque eu estou deixando de ganhar 0,75, que é o mínimo do meu TMA, que eu exijo ganhar para eu abrir mão dos outros corpinhos, que nesse caso é 14,75. Então, se eu entro na opção de investimento, opção A, que me paga 14 ao ano, eu estou deixando de ganhar 0,75, que é a minha taxa mínima de atratividade. Então, se o investimento que eu escolhi está pagando 14,75 ou mais, aí eu posso, para mim faz sentido eu seguir esse investimento. Agora, se está pagando menos, como é o caso aqui dessa letra A, que está pagando 14 ao ano, aí para mim não faz sentido eu estar aqui. Porque aqui eu estou deixando de ganhar 0,75, dado que a minha taxa mínima de atratividade é a minha taxa Selic hoje, que está em 14,75. Tá bom? Então, beleza, vamos lá. E aí, eu trouxe aqui o primeiro exemplo, que é o seguinte. Eu trouxe aqui eu trouxe aqui o investimento no momento zero de 10 mil, né? De 10 mil, ok? E aí tem os fluxos aqui futuros, né? Momento um, ano 2 e ano 3, tá? E aí, o que a gente vai fazer? Eu vou pegar HP aqui só para vocês entenderem na prática o que eu estou querendo dizer, tudo bem? Então vamos lá, gente. Peguei meu HP aqui. Então vamos colocar aqui, ó, que nesse projeto vai sair 10 mil para investir, que é o momento zero. Tá? Eu aperto a minha teclinha azul para ativar o cash flow zero aqui. Momento zero que eu estou fazendo esse investimento no valor de 10 mil, tudo bem? E aí agora eu vou trazer os meus fluxos futuros a valores de hoje, a valor presente, tá? E eu faço isso da seguinte maneira: eu aperto o azul novamente, aperto aqui, ó, CFJ, então, momento 1, ano 1, 4 mil. CFJ, momento 1 entrou esse valor. Ano 2, 6 mil G, CFJ. Ano 2 entrou esse valor. 3 mil. Ano 3, GCFJ, tudo bem? A minha taxa mínima de atratividade é a taxa Selic hoje, em 14,75. Né? Eu vou apertar o F para ativar aqui o Net Present Value, que é o valor presente líquido, tá? Nós vamos chegar no valor aqui positivo de 27,96. Beleza. E aí, quando eu aperto aqui o F para ver o IRR, que nesse caso é o TIR, que é a taxa de retorno desse projeto, eu vou descobrir que é a taxa interna de retorno, ou seja, a taxa de retorno desse projeto, era de 14,92, tá bom? Beleza. Aí vou bem. Quando eu faço o cálculo e descubro que o meu valor presente líquido ele é um valor positivo de 27,96, isso significa dizer o seguinte: na prática, eu estou ganhando R$ 27,96 a mais do que a minha taxa mínima de atratividade, que está em 14,75. Tá? Então, por exemplo, se eu vou investir em algo que paga ali próximo da taxa Selic, como é o caso do LFT, por exemplo, que é remunerado pela taxa Selic over, então é uma opção de investimento que paga bem próximo ali da taxa Selic, que é quase que praticamente ali, bem próximo mesmo da taxa Selic, né? Então, se eu vou investir numa LFT e eu vou ser remunerado em 14,75, por exemplo, que ganha com a oscilação da taxa Selic, quanto maior é a rentabilidade da LFT, ok? Isso me geraria um custo de oportunidade que seria a diferença desse valor aqui para esse daqui, ó. Que seria 14,75 menos 14,92. Né? Que daria aqui nesse caso 0,17%. Né?
Então, se eu tomo a decisão de falar bem assim, não, eu vou deixar esse investimento aqui quieto, eu vou focar lá na LFT, que é a letra financeira do Tesouro. Se eu fizer isso, isso vai me gerar um custo de oportunidade, em percentual, de 0,17% negativo. Ou seja, estou deixando de ganhar isso daqui se eu abandonasse esse projeto e fosse, por exemplo, para a LFT, tá? Agora, se eu escolher ficar nesse projeto, dado que o valor presente líquido é um saldo positivo, então, ou seja, significa que eu estou ganhando R$ 27,96 a mais da minha taxa mínima de atratividade, que é de 14,75, ok? E estou tendo aqui uma taxa de retorno desse projeto de 14,92%. Ou seja, nesse projeto eu estou ganhando 0,17% a mais do que a minha taxa mínima de atratividade, que é de 14,75. Logo, se eu estou ganhando acima do meu TMA, que é a minha taxa mínima de atratividade, então nesse contexto eu devo, portanto, aceitar esse projeto. Beleza? Beleza. E aí, falando aqui de TIR e payback, né? Então, TIR significa taxa interna de retorno do projeto, ou seja, é a taxa de retorno desse projeto, ok? O payback é o tempo para recuperar o dinheiro investido, sendo que nós temos duas opções de payback, que são payback simples, né, que não considera o dinheiro no tempo, e o payback descontado, que considera o dinheiro no tempo, tá? Beleza? Beleza. Então, voltando aqui. Aí aqui, pessoal, aqui nós temos outro fluxo para a gente fazer de exemplo, só para a gente praticar mesmo, para ver se vocês pegaram aí, tá? Então, vamos lá. Então a gente tem aqui o investimento no momento zero de 100 mil, né? E aí nós temos fluxo 1, 2 e 3, ok? Nós temos fluxo 1, 2 e 3, tudo bem? E a taxa mínima de atratividade de 14,75, tudo bem? Né? Então a gente tem aqui, momento 1, CHS, azulzinho, para ativar o cash flow. A gente pega aqui a calculadora, limpa. Vamos lá, 100 mil, momento zero. CHSG, presente valor. Né? 30 mil, G, CFJ. 60 mil, G, CFJ. 40 mil, G, CFJ. 14,75, minha taxa mínima de atratividade. E aí a gente aperta o F para ver o Net Present Value, que é o valor presente líquido. A gente chega no resultado de 1.816 negativo. F e RR para ver qual que vai ser a taxa de retorno desse projeto, que é o TIR. E a gente chega no número de 13,71. Beleza. Então a gente volta aqui para o slide e vê o seguinte. Bom, se a minha taxa mínima de minha taxa mínima de atratividade é de 14,75, que é a Selic hoje, tá? Lembrando que a Selic ela é mais comum, né? O mercado utilizar a Selic ali para ter ali a taxa mínima de atratividade, né? E a taxa Selic hoje está em 14,75. Só que a taxa de retorno desse projeto ela ficou em 13,71, ou seja, menor do que a taxa mínima de atratividade. O valor presente líquido, trazendo a valores de hoje, eu estou deixando de ganhar 1.816, né? Eu estou deixando de ganhar esse valor, né? Considerando a minha taxa mínima de atratividade, que é de 14,75. Tá? Então, considerando que a minha taxa de retorno ela é menor do que a taxa mínima de atratividade e que o meu valor presente líquido eu estou deixando de ganhar, porque eu estou ganhando menos do que o mínimo, que é considerando que a minha taxa mínima de atratividade é de 14,75. Então, se eu estou ganhando menos que o mínimo, que é menos do que 14,75, fazendo com que eu deixe de ganhar nesse contexto, né? Tipo assim, nesse projeto aqui, eu estou deixando de ganhar esse valor aqui, né?
considerando a minha taxa mínima de atratividade, que é de 14,75. Então, se eu estou deixando de ganhar esse valor aqui, né, devido ao fato de a minha taxa de retorno desse projeto ser menor do que a taxa mínima de atratividade, que é de 14,75, logo, nesse contexto, eu tenho que rejeitar esse projeto. Rejeitar este projeto. Tudo bem? Então, tenho que rejeitar. Se o meu valor presente líquido ele veio negativo, significa que eu estou deixando de ganhar. Eu estou deixando de ganhar quando eu comparo ali com o meu TMA, que é a taxa mínima de atratividade. Eu deixo de ganhar esse valor se eu seguir nesse projeto que me paga menos do que o meu mínimo, que está me pagando aqui nesse caso 13,71. Tá? Então, se eu seguir nesse projeto aqui, isso aqui está me gerando custo de oportunidade de 1,04. Então, eu estou deixando de ganhar isso daqui em percentual, né? E a valores de hoje, eu deixo de ganhar esse valor aqui, considerando que o meu TIR, minha taxa de retorno desse projeto, ela é menor do que a minha taxa mínima de atratividade, que é de 14,75. O que acaba me gerando, né, nesse caso, custo de oportunidade aqui, ó, de praticamente 1.816. Tipo assim, se eu seguir nesse projeto, né, dado que a Selic está em 14,75, então tem outros investimentos que estão pagando taxa Selic. LFT, por exemplo, 14,75. Se eu fico nesse projeto, se eu fico nesse projeto e abro mão, por exemplo, da LFT, que está pagando a taxa Selic hoje, que está em 14,75, eu estou abrindo mão de ganhar esse valor aqui, ó. Estou deixando de ganhar esse valor aqui. Que é isso daqui que está me gerando custo de oportunidade. Né? Está fazendo com que eu deixe de ganhar o mínimo do mercado, que é de 14,75. Então aqui, nesse contexto, a gente rejeita esse projeto. A gente não aprova ele. Por quê? Porque está pagando menos do que o mínimo, que é a taxa mínima de atratividade de 14,75. Se está pagando menos do que o mínimo, eu tenho que rejeitar. Eu não posso aprovar esse projeto, tá bom? Então, quando a gente compara aqui, por exemplo, né, o exemplo 1 aqui, ó, né, exemplo 1, nós temos aqui o investimento no momento zero, 100 mil, temos os fluxos aqui, 30, 60, 40, taxa mínima de atratividade de 14,75, né? Aqui, o meu valor presente líquido, trazendo todo esse fluxo aqui a valores de hoje, hoje eu estou deixando de ganhar 1.816. Por quê? Porque esse aqui é o valor que eu estou deixando de ganhar. Por quê? Porque a minha taxa de retorno desse projeto, que está dando aqui 13,70, é uma taxa de retorno que está sendo menor do que a taxa mínima de atratividade, que é de 14,75. Logo, se eu estou ganhando aqui um retorno em percentual menor do que o TMA, que é a taxa mínima de atratividade, logo, se eu permanecer nesse investimento, eu vou estar deixando de ganhar esse valor aqui, ok? Em comparação a outros investimentos que está pagando taxa Selic ali, que está pagando a taxa mínima de atratividade, que é de 14,75. Ok? Logo, se a minha taxa de retorno desse projeto é menor do que a minha taxa mínima de atratividade, eu vou rejeitar esse projeto. Ok? Agora, quando a gente vem aqui para o exemplo 2, onde a minha taxa mínima de atratividade é de 10%, ao invés de 14,75, aí o meu valor presente líquido ele vai ser positivo de quase 7 mil reais, ou seja, nesse projeto, como mostra no exemplo 2, eu estou ganhando 6.912 acima do mercado, acima da taxa Selic, acima da taxa mínima de atratividade, que nesse contexto, no exemplo 2, é de 10%. Ok? Nesse projeto, eu estou ganhando 6.912 a mais do que a taxa mínima de atratividade, que nesse momento, como mostra no exemplo 2, está em 10%. Tá? E aí, o meu TIR também aqui, ó, ele foi maior do que a minha taxa mínima de atratividade. Então, se a minha taxa de retorno desse projeto foi
maior do que a taxa mínima de atratividade, como mostra no exemplo 2, né? Considerando que a minha taxa de retorno desse projeto no exemplo 2 está em 13,70%, ou seja, superando ali nesse caso, como mostra no exemplo 2, a minha taxa mínima de atratividade que está em 10, ou seja, nesse projeto eu estou ganhando mais do que a taxa Selic ali, por exemplo, né? Que é o mais comum utilizado, né, para a taxa mínima de atratividade. Logo, nesse contexto, eu vou aprovar o projeto. Beleza? Não sei se está ficando claro aí para vocês, tá, gente? Mas é mais ou menos assim que funciona. Se o meu valor presente líquido, o meu valor, quando eu trago todo esse fluxo aqui a valores de hoje, a valor presente, e o meu valor ele dá um valor positivo, eu vou aprovar o projeto, tá? Porque isso indica que a minha taxa de retorno desse projeto é maior do que a minha taxa mínima de atratividade. Então, se é maior, se a minha taxa de retorno desse projeto é maior do que a taxa mínima de atratividade, então eu devo aprovar esse projeto. Tá bom? Mais ou menos assim que funciona. E aí, payback descontado. Payback descontado, trouxe aqui para vocês os fluxos, né? Trazendo aqui a valores de hoje, né? 40 mil no ano 1, a valores de hoje, 36 mil e uns quebradinhos. Aí, fluxo 2 aqui, né? 40 mil no ano 1, 60 mil no ano 2. A valores de hoje, esses 60 mil, no ano 2, ele vira 49.500 e uns quebradinhos. E aí tem o fluxo 3, que é 40 mil, trazendo a valores de hoje, vira 30 mil e uns quebradinhos. E aí, o tempo para recuperar esse investimento é de 2 anos, 2,47, vai dar 2 anos, quase 2 anos ali e meio, né? Então 2,47 aí, no payback descontado para recuperar esse investimento de 100 mil, certo? Considerando aqui uma taxa de mínima de atratividade, né, de 10%, tá? Agora, já no payback simples, o nome já diz, é simples. Não tem o que calcular, não tem mistério aqui. Então a gente vai pegar o fluxo 1, o fluxo 2, soma os dois, né? 40 mais 60, que é igual a 100. Então se eu investir lá no momento zero 100 mil, e eu sei que no fluxo 1, fluxo 2, somado com os dois, eu chego no resultado de 100 mil, eu sei então que, portanto, o payback simples aqui, para recuperar o tempo, né, de recuperar esse investimento no payback simples, é de 2 anos. Beleza? O nome já diz, simples, né? Então não tem muito mistério aqui não. Tá bom? E aí, um pouquinho de resumo aqui para vocês, tá? O VPL, ele é o adicional de riqueza a valor presente, tá bom? E aí, quando a gente tem um valor presente líquido maior do que o valor do momento zero, ou seja, valor presente líquido trazendo os fluxos futuros a valores de hoje, e esses valores eles serem valores positivos, valores ali que vão superar o momento zero, né? Ou seja, um VPL maior do que o momento zero, maior, a gente executa o projeto. Agora, se o valor presente líquido ele for menor do que o momento zero, que é quando a gente traz a valores de hoje, e esses valores chegar no resultado ali e a gente notar que esses valores sejam valores negativos, ou seja, o VPL aqui sendo menor, né, do que o meu, o VPL aqui sendo menor do que o momento zero, ou seja, sendo um valor negativo, a gente rejeita o projeto. Ok? Então, vou colocar aqui um exemplo aqui, ó. A gente foi lá, fez o cálculo, tal, tudo bonitinho. Aí a gente pega, traz esses fluxos futuros a valores de hoje, que a gente chama de valor presente líquido, né? E aí a gente chega no resultado de, sei lá, mais 2 mil. Ou seja, o VPL ele foi positivo, né? Ele foi maior do que o valor do meu momento zero. Positivo. Então, executa o projeto. Porque aqui eu estou ganhando mais do que o mínimo, do que a minha taxa mínima de atratividade. Então a gente executa. Agora, se esse valor presente líquido ele for um valor negativo, por exemplo aqui de 3 mil,
do que ele for, ou seja, for um valor menor do que o meu momento zero, me trazendo aqui um valor negativo de 3.000, então significa que eu estou deixando de ganhar 3.000 se eu continuar nesse projeto. Isso está me gerando um custo de oportunidade de 3.000. Tipo assim, poxa, se eu continuar nesse projeto, me gera um custo de oportunidade de 3.000. Por quê? Porque se eu continuar nesse projeto, eu deixo de investir em outros investimentos, né? Outros investimentos que me fariam ganhar esses 3.000 aqui. E aí, se eu continuo nesse projeto, eu deixo de ganhar esses 3.000. Por quê? Porque eu estou ganhando, porque nesse contexto eu estou ganhando menos do que o mínimo que o mercado está pagando no momento, que é a taxa mínima de atratividade ali, utilizando a taxa Selic de referência, né? Enfim. Então, valor presente líquido, ele deu positivo, né? Ele deu maior aqui do que o momento zero, executa o projeto. Ou seja, positivo, né? Ele deu menor, ou seja, deu um valor negativo, que é o valor que eu estou deixando de ganhar se eu continuar nesse projeto, aí eu rejeito esse projeto. Aí rejeita. Beleza? No caso aqui do TI, né? O retorno percentual do projeto, então, ou seja, é a taxa interna de retorno, né, desse projeto. Ok? E aí, se eu tenho um TI maior, quando a gente faz assim, ó, para a direita, gente, é maior, tá? Quando faz para a esquerda, é menor. Enfim. Então, se eu tenho uma taxa interna de retorno, uma taxa de retorno desse projeto, que supera a taxa mínima de atratividade, vou colocar aqui um exemplo aqui, ó. Vamos colocar aqui que meu TI seja de 15. Ok? E o meu TMA seja a taxa Selic hoje, 14,75. Beleza? Se o meu TI, ele é maior do que o meu TMA, né? Que está aqui de 14,75, se ele é maior, a gente executa o projeto. Executa. Beleza? Agora, se o meu TI, né? Vou pegar aqui, ó. Se o meu TI, ele é de, por exemplo, 14, e ele é menor do que a minha taxa mínima de atratividade, que é de 14,75, aí logo devemos rejeitar o projeto. Rejeita o projeto. Por quê? Porque se a taxa de retorno desse projeto é menor do que a minha taxa mínima de atratividade, isso me gerará um custo de oportunidade de 0,75%. Esse 0,75%, caso eu continue nesse projeto, ou leve esse projeto adiante, eu estaria deixando de ganhar 0,75%. Né? Que é essa diferença aqui de 14 para 14,75, que é a minha taxa de retorno aqui, né, do projeto de 14, que está menor do que a minha taxa mínima de atratividade. Então, se eu continuar nesse projeto, eu estou deixando de ganhar 0,75, o que acaba me gerando custo de oportunidade. Logo, se a minha taxa de retorno desse projeto é menor do que a minha taxa mínima de atratividade, que é de 14,75, então eu vou rejeitar. Beleza? Payback significa o tempo de retorno, ou seja, em quanto tempo eu vou recuperar esse valor investido, que é o momento que eu estou investindo ali no momento zero, né, o valor de 100 mil, como foi o caso do cálculo anterior que nós fizemos, né? E aí, ou seja, significa em quanto tempo eu vou recuperar esse valor investido. E aí nós temos duas opções aqui de payback, o simples e o descontado. O simples, lembrando, ele ignora o valor do dinheiro no tempo. O nome já diz, é simples, né? Simples até de calcular. E já o descontado, ele considera o valor do dinheiro no tempo. E essa é a diferença de um para o outro. Beleza? Então, se você ficou comigo até o final, continue firme, não desista, tá? Eu sei que é difícil, eu sei que dói muito, dói para mim também de estar aqui. Para você ter uma ideia, para eu produzir uma aula dessa aqui de 30 minutos, eu levo cerca de 3 horas, 4 horas. Porque tem a parte de preparação da videoaula, tem a parte também de eu estudar, antes de eu passar para vocês. Então, eu tenho que estudar muito mais para poder passar um conteúdo de qualidade para vocês, tá bom? Então, não desista, continue firme. Se você está aqui comigo até esse momento, significa que você está
fazendo o que a maioria não faz. Se você está fazendo o que a maioria não faz, logo, em algum momento você vai deixar de ser média, mediano, medíocre. E logo, muito em breve, você vai se tornar um futuro lobo, tá bom? E continue escalando a montanha, continue, não pare. Porque é difícil, nem todos conseguem chegar até o topo. A maioria desiste no meio do caminho. Mas, uma vez que você segue resiliente, você segue tendo a atitude de fazer e continuar estudando todos os dias, você vai chegar no topo e você pode ter certeza que a vista do topo, sem dúvidas nenhuma, ela é muito melhor, ela é muito mais bonita. Tá? Então, tchau!